É isso aí, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde, chegou o sábado, você sabe. Tem programa Subtexto, estamos no ar. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu vou receber uma convidada super especial. Daqui a pouco eu falo dela para você. Você que está na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar, pode acompanhar esse programa também em vídeo. É só você vir para o YouTube no canal Glauco Keller e aí você vai encontrar essa e outras entrevistas da galera que passa por aqui, traz um pouco de arte, de educação, de cultura, letras, frases, textos, sempre gente da literatura, das artes, passando por aqui, levando um pouquinho de conhecimento para você. A convidada de hoje, ela é psicóloga, é pesquisadora ligada ao Fiscar e se enveredou pela literatura, se encantou, publicou seu primeiro livro de contos, que é uma delícia, chamado Engano. Para mais, eu estou falando da Jennifer Lisboa, que está aqui na bancada virtual do programa Subtexto. Jennifer, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Ô Jennifer, você está falando comigo de onde? De São Carlos. Você está aqui em São Carlos mesmo. Estou em São Carlos mesmo. Você é nascida onde? Eu sou nascida em Ferraz de Vasconcelos. E também nunca morei lá. Você, antes de morar em São Carlos, você morava onde? Eu morava em Poá, que é uma cidade do lado de Ferraz de Vasconcelos, ali perto de Mogi das Cruzes. É aqui no estado de São Paulo mesmo. É aqui no estado de São Paulo, é no Alto Tietê. E aí você veio para São Carlos para fazer psicologia e acabou ficando. E acabei ficando, pois é. Eu vim 2 anos antes, meus pais são malucos, e aí deixaram eu morar com atualmente quase marido, assim. A gente tinha, sei lá, 7 meses de namoro e a gente tá aí até hoje. E aí fiquei, fiz psicologia e formei esse ano. Maravilha. Ô Jennifer, e em que momento que a literatura te tocou? Assim, como, num primeiro momento, como leitora e não como escritora? Uhum. Tinha um prédio atrás da casa do meu avô que eu passava na frente assim todo dia, porque eu voltava da escola. E o prédio era muito bonitinho, era um prédio pequeno, de cidade pequena, né? Branco e azul. E aí a minha mãe falou que era a biblioteca da cidade, e eu entrei. E ninguém entrava lá, então eu acabei virando o xodó dos bibliotecários que ficavam por lá. Em certo momento o prédio até mudou de lugar e eu ia lá mesmo assim. Então eu lia muito rápido e levava os livros para casa porque tinha esse reforço, né? Das pessoas que, enfim, trabalhavam nesse lugar, e eu queria muito impressionar elas e também viver esse momento de ler coisas novas. E aí foi ali, eu comecei lendo coisas do Monteiro Lobato, que é de praxe, né, coisas que a gente já está acostumado. Migrei também para a Turma da Mônica, sempre foi nesse sentido, mas a biblioteca tinha muito livro atual que era brasileiro. E era infantil, era infanto-juvenil no geral, então, eu lia bastante coisa assim. Foi ali que começou a me tocar como leitora mesmo, assim. E aí eu engatei. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber a psicóloga e escritora Jennifer Lisboa, que acaba de lançar o livro Engano e já tem livro novo saindo também, daqui a pouco ela vai falar. E eu convido você que está acompanhando a gente em 95,3 na sintonia da Rádio Fiscar para vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô, Jennifer, e você, quando criança, quando adolescente, você já escrevia? Você tinha diário? Você produzia ficção? Eu sempre fui da autoficção, assim, desde pequena. E aí, quando eu era pequena, eu era bem mais da auto do que da ficção. Eu comecei a escrever quando eu tinha ali meus 13 anos, 12, 13. E eu escrevia coisas bem curtinhas, assim, que eram fases do Tumblr, que a gente usava para postar coisas menores. Depois de um tempo, eu comecei a escrever textos mais longos, mas era sempre alguma coisa relacionada a mim. Eram mais desabafos ali do que ficção, né? E tive um hiatus a partir do ensino médio ali. Foi um momento assim que eu tive um hiatus de tudo. Parei de ler, parei de escrever. Ensino médio é o momento da adolescência, então a gente está numa fase extremamente complicada, complexa, e a gente está aprendendo coisas, tentando se entender. Então eu tive uma parada de leitura e voltei ali para 2020. Eu voltei a ler muito, 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 e também voltei a escrever. E aí que eu entrei na ficção. Que bacana. E você ainda tem esse material que você produzia quando adolescente, quando criança? Está guardado?
Eu tenho sim. Eu criei depois de um tempo uma página no Facebook, que é o Coisas Casuais, que por acaso é o nome do novo livro. É um nome que eu gosto demais por causa de uma música do Los Hermanos. E eu deixo lá guardado. São coisas que é aquele tipo de coisa que a gente olha e fala que romântico, muito mais do que hoje em dia eu escreveria. Mas ainda gosto muito dessas coisas, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito sentimental e quando eu era criança e adolescente, principalmente, eu era extremamente sentimental. Então eu guardo essas coisas com carinho ainda. Você sabe que no lançamento do Engano, lá no Shot Café, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Quando eu escrevo não ficção nas minhas crônicas, eu sinto que o meu texto é um texto mais leve, um texto. Eu sou uma pessoa mais alegre, mas a minha produção ficcional ela é mais melancólica e eu me sinto bem com isso. E você me tocou bastante quando você falou assim: eu gosto de ficar triste. Você acha que o tipo de texto que você produz, você precisa ficar triste para produzir? Tem texto que sim. Eu sinto que eles fluem mais quando eu tô naquele momento mais introspectivo, sentindo e passando por essas coisas. Eu sinto que alguns sentimentos que a gente tem ali, não só pelo histórico de vida, mas socialmente, são meio atemporais, né? E aí eu gosto muito de quando esses sentimentos surgem para eu aproveitar para produzir o material. Não necessariamente eu fico triste. Acho que as pessoas ficam mais tristes com o que eu escrevo do que eu. E eu percebo isso quando as pessoas comentam comigo que elas, enfim, choraram. Teve uma coisinha que eu escrevi ali que eu não mostrei para todo mundo e o pessoal levou para terapia. E eu fiquei, gente, mas não é tão triste assim. Mas eu sei que toca as pessoas num lugar em sentimentos que eu já digeri. E aí estão sendo tocados pela pessoa pela primeira vez. Então, na maioria das vezes eu gosto de estar com sentimentos aflorados, sim, para escrever. E você olha para onde, em geral, quando você está escrevendo? O que te inspira? Você levanta os olhos e olha para a realidade? Você olha para dentro de você mesmo? O que te faz colocar o texto no papel? Depende também. Quando eu estou escrevendo uma coisa maiorzinha, então, coisas casuais, a ideia é que ele seja mais um livro corrido do que um livro de contos, porque ele fala sobre a mesma pessoa. Então, eu olho para dentro, no primeiro esboço, e aí depois, quando eu preciso captar mais ideias, eu preciso viver. Então, não necessariamente situações que vão parar no livro, mas situações que eu estou vivendo e de repente dá um start para mim e eu escrevo. Que, de novo, é o sentimento, né? Aquela coisa que surge na gente, aí de repente você pensa numa frase do livro, ou num capítulo do livro, que você sabe que vai encaixar com a história, porque traz o sentimento que você queria passar, né? Com coisas mais curtas, geralmente são estímulos externos. Eu ou passar por situações ou observar as coisas, e aí eu tenho uma conversa comigo no WhatsApp que é a pior bagunça do mundo, que eu escrevo tudo lá. Então as ideias vêm, às vezes eu tento escrever sempre ali na hora para não esquecer, mas às vezes a gente anota uma palavra só e aí eu não faço ideia de que ideia que era. Mas depende muito. No primeiro momento é mais interno mesmo. Acho que os meus livros têm bastante a ver com o estado do momento que eu estou passando. Assim. E você tem um horário que você gosta mais de escrever? De manhã, à tarde, à noite, aquela mística do escritor noturno? Qual que é assim o seu momento de escrita? Eu gosto muito de escrever durante a manhã. E eu sempre fui assim, desde pequena, assim. Tem um sol específico, uma luz específica do sol às 7 da manhã, que eu acho excelente, assim, para escrever. Eu gosto muito de escrever com ela. E nos momentos mais de tarde à noite, eu gosto mais de fazer revisões, porque aí são momentos que você consegue puxar mais ideias e você também já está cansado do dia. 7 da manhã, não aconteceu muita coisa. Então, a minha cabeça ainda está disponível para produzir novas ideias, assim, de uma maneira mais geral. Então, eu gosto mais de escrever de manhã mesmo. Você escreve sonhos, o que você sonhou à noite, e de repente você coloca no papel, igual os surrealistas faziam, o Dalí pintava o que ele sonhava. Eu acho que os meus sonhos dariam muito material. Meus sonhos não são muito aleatórios, mas eles são bastante.
Eles são bastante melancólicos, na verdade, meus sonhos são bastante melancólicos, mas eu nunca testei escrever sobre eles, porque eu tenho uma coisa com sonho, assim, que eu acho a maior exposição do mundo, na minha cabeça, todas as coisas que eu penso e sinto estão dentro dos meus sonhos, e aí eles revelam uma parte de mim que eu não sei, talvez seja muito comedida para revelar. Mas eu acho que com certeza eles respingam assim no que eu escrevo, porque também estão relacionados ao que eu sinto, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na bancada virtual do programa, na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar, a escritora e psicóloga Jennifer Lisboa, que lançou recentemente o livro Engano, e é um livro de 8 contos, e esses contos têm uma relaçãozinha, assim, um com o outro, e trazem uma linguagem dura, uma linguagem potente, uma linguagem que me atraiu bastante. E daqui a pouco ela vai falar um pouquinho para você que está acompanhando o programa aqui na sintonia da Rádio Fiscal e também no YouTube, um pouquinho do novo livro, do novo projeto da Jennifer. Eu queria aproveitar esse momento para fazer um convite super especial para você. Hoje eu tenho orgulho de receber como nosso apoiador cultural a livraria Canto das Letras. A partir de agora, o Canto das Letras vai acompanhar o programa Subtexto nessa jornada rumo à cultura e ao conhecimento. E você já conhece esse lugar super especial? Lá no Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e da literatura universal e também HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer esse espaço super bacana, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor coleção da região. MPB, jazz, blues, rock, tem muita coisa bacana. Sabe aquelas pequenas livrarias de Londres, se você já assistiu ao filme Um Lugar Chamado Notting Hill, com o Hugh Grant, com a Julia Roberts, é naquela pegada, é daquele jeito, Canto das Letras. Lá você chega, encontra um ambiente agradável para ler um bom livro, para uma boa conversa, coloca um vinil para ouvir enquanto você procura o seu livro e pode bater um papo com o livreiro mais legal, mais adorável da região, que é o Serginho. O Canto das Letras fica na Rua Santa Cruz, número 183, passando ali a Escola Eugênio Franco, antes de chegar na Avenida São Carlos, e o WhatsApp é 16 98246 4964. Vou repetir. 16 98246 4964. E atenção, hein? Se você chegar lá no Canto das Letras, falar que me ouviu aqui no programa Subtexto, falar dos livros, dos vinis, enfim, do Canto das Letras, você vai ter um desconto super especial. E todo mês, aqui no programa Subtexto, tem sorteio de uma obra muito legal que o Serginho separou para você. É só você acompanhar no meu Instagram, @GlaucoKeller, e também no Instagram do Canto das Letras, que é @Canto das Letras São Carlos. Já tem 2 livros para esse primeiro mês, para marcar essa estreia super legal. Uma obra clássica universal, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que ele escreveu lá em 1945 e continua atualíssima. E também, ó, em homenagem a Jennifer, eu sei que ela gosta muito, a Clarice Lispector, claro, né? A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector. Então é só você ficar atento no meu Instagram e atento também no Instagram do Canto das Letras para você faturar uma dessas 2 obras. Todo mês vai ter um livro super especial aqui para você. Livraria Canto das Letras, compra, venda e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos. Vou repetir o WhatsApp: 16 982464964. Conheça, porque você vai curtir muito. Ô Jennifer, você curte Clarice, né? Dá para perceber no seu texto que a Clarice Lispector, ela te marcou bastante, assim, marca bastante a tua escrita. Fala um pouquinho, assim, dessa relação com essa escritora que é diferente de tudo, né? Que a Uhum. gente lê, né? Ela vai nas entranhas assim da alma humana, os fluxos
de consciência dela. Como é que você conheceu Clarice? Como que ela te influencia? Uhum. Eu conheci ela não lendo, por incrível que pareça, foi assistindo a uma coisa, eu comentei no meu lançamento, né, que é uma série brasileira, Tudo que é Sonho Pode Derreter, ela é de 2009, faz muito tempo. Eu assisti ela, tive o prazer de assistir a série enquanto ela era transmitida mesmo, então enquanto eles estavam gravando. E num dos episódios, a menina principal ali, ela assiste aqueles DVDs que a gente tem de quando a gente é pequeno, e nessa gravação dela de pequena, tem uma parte que corta e vai para uma entrevista da Clarice. E aquela entrevista da Clarice mais famosa, ela não sabe quem é a pessoa, não sabe o nome, e vai até a livraria e fala: ai, é uma que tem um olho puxadinho, um narizinho de gato. E aí ela lê uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. E para mim, aquele episódio foi um dos episódios que mais me fez sentir no mundo, assim. Aquela sensação de coisa nova, de paixão nova, de dúvida. E foi ali que nasceu para mim um interesse de, eu acho que essa mulher talvez sinta as mesmas coisas que eu, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa bastante sentimental, ali para adolescência eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada, gosto muito dessa sensação de estar apaixonada, para mim é uma das melhores sensações possíveis, assim, e depois disso eu comecei a conhecer melhor a Clarice, e perceber assim como a gente tinha pontes semelhantes. Acho que muito da minha melancolia também vem disso. O engano tem uma relação assim diretíssimo, porque eu estava lendo Felicidade Clandestina, não o conto só, mas um conjunto de contos que uniram ali, que ela fazia para um jornal, e uniram num livro. E é engraçado porque Felicidade Clandestina é um conto em que ela define tão bem o conceito que para mim ficou parecendo que os outros contos também tinham esse conceito, como se Felicidade Clandestina fosse só uma coisa da Clarice, ninguém mais pudesse definir. E quando eu li no final que eram contos juntados ali depois que ela faleceu, eu fiquei muito surpresa, porque para mim eles estavam todos acontecendo juntos e organizados de uma maneira que a gente trabalhasse de diferentes formas a felicidade clandestina. E foi no momento que eu pensei, quero fazer uma coisa assim propositalmente, quero que definir um conceito tão bem que as pessoas consigam ver esse conceito nos outros contos. E aí nasceu o Engano, foi a coisa mais rápida que eu escrevi. Acho que foi a maior inspiração que eu tive, assim, eu acho que era um objetivo muito claro também, né? E aí, nesse momento, eu mandei ver, escrevi o livro inteiro, foi muito rápido. E essa foi a minha maior ligação com a Clarice, assim, num geral. Mas tem esse lugar especial no meu coração, porque somos duas mulheres muito tristes. Me perguntaram, aliás, numa leitura do primeiro conto de Engano, que é o Engano, aliás, se eu era uma pessoa muito triste. E eu acho que num sentido geral, assim, sim, mas num sentido introspectivo. Então eu me relaciono muito com a Clarice, de jeito e de escrita também. Jennifer, eu queria aproveitar, você falou, me perguntaram, né? Como que você lida especificamente com a rede social, com a exposição do escritor, do seu eu lírico, dos seus narradores e, obviamente, a sua exposição pessoal. É, você conduz os seus textos a partir de comentários, você tem uma relação próxima com o seu leitor, possibilitada pela tecnologia da rede social. Como que é essa relação para você? Eu vou separar isso em duas partes. A primeira delas é que a minha exposição não tenho como fugir muito disso, porque o trabalho de psicóloga também me força a me expor na internet. Então, agora eu estou um pouquinho mais acostumada. Tem lugares, redes sociais que as pessoas são um pouquinho mais gentis e tem redes sociais que as pessoas não são tanto. E a gente vai acostumando, porque no final das contas equilibra e tem outras pessoas que comentam em cima dos comentários defendendo, mas isso eu passo mais como psicóloga do que como escritora. Acho que enquanto escritora a gente chama um público que é mais direcionado, né? Ele tá ali porque ele gosta de consumir esse tipo de literatura, então é um pouquinho mais direcionado. Essa parte é uma parte separada da exposição da escrita. Em relação à escrita, eu sempre fui muito sensível em relação a isso, assim. Toda vez que eu paria alguma coisa, algum texto, eu me sentia muito mal, porque era uma parte de mim saindo para o outro, e para mim parecia que qualquer julgamento era sobre mim. E eu acho que uma das maiores evoluções que eu tive enquanto escritora foi me desprender do meu texto.
Ele foi uma coisa que saiu de mim. E eu não tenho por que odiá-lo porque outra pessoa não gostou. Então, hoje em dia, eu sou muito menos sensível à crítica, o que me deu mais liberdade de escrita. E as pessoas gostaram mais das coisas que eu escrevo, porque eu falei, ok, é sobre mim, é sobre o que eu tô sentindo, o que eu quero escrever, e é aí que a gente pega as outras pessoas. Porque é nessa segurança dos sentimentos que alguém lê e fala, nossa, eu sinto isso também. Uma pessoa que tem muito isso é a Helena Ferrante, ela fala as coisas com convicção, ela cria palavras, ela escreve muito linearmente, muito bem, e a gente lê e a gente se espelha naquilo, e em nenhum momento a gente pensa em questionar, porque ela tá narrando os fatos. E isso é uma coisa que eu procuro fazer nos meus livros, ainda que esses fatos sejam fictícios ou não. Então, nessa parte da exposição eu estou um pouquinho mais preparada. Acho que passou o meu receio, assim, de as pessoas não gostarem, porque eu acho que arte é para isso mesmo, né? Tem livros que eu li e falei, nossa, eu odiei, e aí eu fiquei pensando neles durante um mês. Então, ainda assim, cumpriu a sua função. A gente ainda avalia os nossos livros baseados em notas, né? Os aplicativos de avaliação são em notas, mas é muito mais do que uma nota. Eu posso dar 2, 3 para um livro e simplesmente criar um grande pensamento em cima dele. Tanto que o Felicidade Clandestina ali tiveram contos que eu não gostei. E mesmo assim ele me atingiu. E todos eles me atingiram de maneiras diferentes. E não só na criação da arte, mas como pessoa também. Então, acho que facilitou para mim, assim, a parte da exposição, eu trabalhar comigo mesma isso. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual, aqui na Sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, a escritora e psicóloga Jennifer Lisboa, que traz um pouquinho da sua percepção acerca da literatura, da sua produção textual e conta um pouquinho da sua história aqui na Sintonia da Rádio Fiscar. Você que está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai encontrar essa e outras super entrevistas do pessoal, dos escritores, dos artistas que passam por aqui pelo programa Subtexto. Ô Jennifer, você falou da Helena Ferrante, né? Seja lá quem ela for, né? Que ninguém sabe exatamente. E que mais que você lê? Você lê enquanto você está escrevendo? Porque tem escritores que, para não serem influenciados, né, optam por não ler nada, só uma poesia aqui. Você lê enquanto você escreve? O que você lê? O que você está lendo agora, por exemplo? Eu leio muito enquanto eu estou escrevendo. Para mim é impossível estar escrevendo alguma coisa sem estar lendo um monte, porque eu preciso muito da inspiração. E eu entendo que tem escritores que têm medo de copiar ideias, né? Eu ainda bem tenho essa facilidade de ler uma coisa e aí palpitar assim, na minha cabeça aparece uma ideia completamente diferente, porque o sentimento vai ser o mesmo. Então, eu acho que eu gosto muito de ter contato com essas escritas que são tão semelhantes a mim, assim, e tem essa mesma, às vezes tem uma mesma visão. Agora eu estou lendo o segundo livro da tetralogia napolitana, da Helena Ferrante, e eu gosto muito de ler Helena Ferrante quando estou escrevendo. Sinto que a verdade dela, a liberdade dela de escrita me ajuda muito. A Clarice também, né, que é outra pessoa que escrevia para ela mesma e deixa isso muito claro em vários textos, eu gosto muito disso. Mas tem uma autora que eu leio demais também enquanto eu estou escrevendo, que não é daqui, é a Sally Rooney, que as pessoas conhecem mais por Pessoas Normais, que é uma escritora sensacional. Ela também traz muita verdade dentro da escrita dela e trabalha relações de poder como ninguém, assim. Não só enquanto mulher, mas de status social, dinheiro, poder político. Ela consegue trazer isso muito para o nosso cotidiano, né? Não são discussões muito altas, são discussões ali do cotidiano mesmo, relações de poder pequenas que a gente vive. Então, eu gosto de ler muito essas três autoras enquanto eu estou escrevendo. Quando eu não estou escrevendo, eu leio coisas um pouquinho mais entretenimento mesmo. Então, romances, são coisas que eu gosto de ler quando eu estou com a cabeça mais voltada para outras coisas que não é escrita. Ô Jennifer, é curioso você falar na palavra entretenimento, né? Porque hoje até se divide muito, a literatura ela está dividida em subgêneros, né? Então, o Prêmio Jabuti acabou de criar o conceito de romance de entretenimento, né? E muitos críticos discordam, né? O que é entretenimento? Será que eu sentar para ler um livro que é mais denso não é o meu entretenimento também, né?
E um dos entretenimentos que as gerações atuais têm são as séries. E eu me lembro que você falou no lançamento do livro também, lá no Shot, de como a dramaturgia influenciou, formou você como escritora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, as séries que você vê, as novelas, de que forma isso ajudou a compor a escritora Jennifer Lisboa. Outra coisa que eu gosto também, enquanto eu tô escrevendo, é assistir séries que estão ali no mesmo tom. Eu amo assistir. Eu gosto muito de consumir arte num geral, assim. Para mim, tudo que é arte, e para momentos diferentes ali da nossa vida. Atualmente, eu não tô assistindo nenhuma série. Eu tive o pesadelo de assistir séries que acabaram, então elas acabam. E a gente fica com aquele vazio no peito. Mas eu gosto sempre de estar ligada nas coisas que falam um pouquinho do que eu gosto de falar também. Eu adoro assistir coisas que não tem nada a ver comigo, eu sou apaixonada por suspenses e eu jamais me aventuraria a escrever suspenses, mas gosto muito de assistir coisas que estão ligadas a mim desde pequena, isso, né? Quando eu era pequena, eu era muito fissurada na TV Cultura, e isso me dava o prazer de assistir as coisas enquanto elas estavam sendo feitas, então, séries nacionais, e isso me influenciou completamente porque a gente conta coisas de maneiras diferentes, de acordo com o lugar que a gente está. A gente passa por coisas diferentes, né? Então, quando eu assisto uma coisa nacional, eu consigo me espelhar mais do que em qualquer outro tipo de arte. Apesar desses temas serem universais também. Então, quando eu assisto alguma coisa nacional, uma coisa brasileira, eu penso, cara, ele toca na ferida da maneira que eu tocaria. Ou ele traz para mim uma nova forma de tocar na ferida. Teve uma série que lançou há pouco tempo, que era brasileira, se eu não me engano, o nome é O Amor da Minha Vida, que é com a Bruna Marquezine, enfim. E ele traz muito a juventude brasileira mesmo, ali, no momento que a gente vira ali os 20, e isso é diferente de qualquer outro lugar que a gente vê 20 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles ficam no ensino médio até os 18. É diferente, a gente enfim, a gente está vivendo coisas novas. Também não é todo mundo que vai para a faculdade. O que acontece com essas pessoas que não vão? Como funciona também? Uma coisa que eu gosto muito de ver é como funciona também o mercado de trabalho, o mercado editorial aqui no Brasil, que é diferente de outros lugares. Então, traz uma relação para mim que é diferente de todo o resto, assim. Uma coisa diferente no que eu consumo de escrita e o que eu consumo de entretenimento visual é que as coisas que eu assisto não são tão tristes. Então, geralmente eu estou assistindo uma sériezinha de comédia, uma série mais leve, não estou assistindo aquela coisa pesarosa que eu escrevo e que eu gosto de ler. Essa é uma diferença. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber na bancada virtual aqui da 95,3 da Rádio Fiscar a escritora e psicóloga Jennifer Lisboa, que fala um pouquinho sobre a sua percepção acerca da escrita, da dramaturgia, das séries, das artes de maneira geral e fala um pouquinho da sua escrita. E eu queria perguntar para você sobre esse novo livro que está saindo. O Engano eu li, gostei bastante, são contos, como eu falei, que se de alguma maneira se interrelacionam e trazem assim personagens fortes, personagens profundos e dá para a gente buscar assim muitos assuntos, muitos temas dentro deles. Mas o que mais me chamou a atenção foi a sua escrita verborrágica, assim, às vezes com frases curtas, impactantes. E é muito você, viu, Jennifer? Eu sinto que você é assim também na sua fala, né? Emendando frases e fazendo a gente acompanhar aquilo que você está falando. Acho que a sua escrita reflete bastante o que você é. Mas fala um pouquinho a respeito desse novo projeto, desse novo livro que você está lançando agora. O Coisas Casuais, ele tá. Eu gosto de falar que ele tá metade pronto, porque a história inteira tá pronta, mas a gente sabe como a gente vai adicionando coisas, enfim. A ideia é levar ele para Flip. Eu quero, pelo menos, ter ele mais robusto para levar ele para Flip, para conseguir, quem sabe, publicar em outra editora, enfim. Mas a ideia inicial é que ele fosse um livro de contos. E eu acabei percebendo que ele
vai ser um pouquinho mais longo que isso, porque a ideia é falar de uma mesma personagem, e a temática principal, de novo, é uma coisa também que estava passando muito pela minha cabeça enquanto estava escrevendo, que é como a gente ama mais facilmente meninas do que mulheres, né? E por que a gente tem essa perda do sentimento de amor por uma menina que cresce e se torna uma mulher com opiniões diferentes e liberdade, enfim. E a ideia é trazer momentos da vida dessa personagem em que ela lentamente vai notando isso, né? Como a gente também passa, enquanto mulher, por momentos que a gente percebe que a gente para de ser menina, vira mulher e as pessoas mudam com a gente de uma maneira geral. O livro vai ter um lado A e um lado B, e a ideia é que conte a mesma história. Ele vai passar por infância, adolescência, juventude, a vida adulta, mas a ideia é que conte em lado A e lado B, porque o lado A é um lado mais melancólico e o lado B tende a ser mais nostálgico. Então, é a mesma história por dois polos diferentes, e é o que acontece na nossa vida também, né? Geralmente a gente tem fases que são mistamente boas e ruins. E aí a ideia é que o livro seja exatamente isso. Vai parecer duas vidas diferentes, mas é a mesma vida, só que vista de momentos da linha do tempo diferentes. Então ele está nesse pé. Eu ainda preciso fazer mil coisas, ligações, mas eu gosto muito do que ele já se tornou, né? Ali na crueza dele, eu sinto que eu consigo passar bem o que eu quero passar, a temática está bem trabalhada, e eu tenho um apreço especial por esse nome, porque é o nome da minha página de Facebook, e o Coisas Casuais é justamente porque esses acontecimentos, esses momentos são tão cotidianos na vida feminina, ali no dia a dia feminino, que acabam sendo coisas meramente casuais, mas que constroem ali a forma como a gente se enxerga. Então a ideia é atingir esse público feminino e quem sabe o público masculino também, né? E trazer essa reflexão que ela é muito disseminada, mas a gente não fala sobre, né? Ô, Jennifer, é um livro de contos que está se transformando em uma novela, em um romance, é isso? Ele foi É, ganhando vida. exato. E como é sobre uma mesma pessoa, é até difícil que não se torne uma novela, né? Eu fiz encontros, mas eu acabei ficando incomodada com os cortes de momentos, porque eu senti que tinha muita coisa para trabalhar. Então, eu ainda tô. O destino dele tá pendente, não, não sei o que vai acontecer daqui para frente. E quem são os seus leitores beta? Para quem você dá os seus primeiros rascunhos, as suas primeiras escritas para ler? Quem te ajuda nas correções? As primeiras pessoas que leem são sempre meu namorado, que é o cobaia, coitado, lê as coisas que eu escrevo mil e uma vezes, ainda lê o livro impresso também. E um amigo meu que é muito próximo, formou junto comigo, e por que eu gosto que eles leiam, né? Eles me conhecem muito. Então, eles vão ser sinceros comigo, eles vão falar essa parte aqui tá faltando, essa parte tá sobrando, mas eles não vão questionar o meu estilo, porque eles conhecem o meu estilo. Então, eles sabem que o que está ali, aquele elemento X, Y, ele está ali por algum motivo. Então, eu gosto bastante quando eles vão me ajudando ali. E também eles não passam a mão na cabeça. Se tiver alguma coisa que está mal trabalhada, eles vão me falar. E apesar de ser sensível em relação a isso, eu acho que é bom, porque é o momento que a gente trabalha mesmo. Depois que o livro está impresso, a ideia é deixar ele quieto. Eu mesmo não passei as páginas de engano, assim, não li muitas páginas de engano com ele impresso, porque a gente sempre quer mudar alguma coisa, né? Tem uma vírgula que a gente vê e fala, nossa, essa vírgula não devia estar aqui, essa vírgula devia estar para lá, e aí eu não gosto de ler justamente para não ter essa impressão de que podia ser mudado um monte de coisa. E você sabe que a Clarice fazia isso também, né? Ela dizia que depois que ela enviava a crônica, o texto dela, o fascículo do livro para o jornal, ela jamais se lia, né? E isso é bastante curioso, né? Porque existe no escritor a ideia de que a obra nunca está pronta mesmo, né? E você sempre precisa lapidar, trocar uma coisa, porque o escritor ele vai se modificando e a percepção dele acerca daquilo que ele escreve também, né? E é curioso isso que você fala. Ô, Jennifer, eu queria. A gente está chegando quase ao final do nosso papo, mas eu queria te perguntar a respeito da sua segunda arte. Qual que é?
A literatura é a primeira, obviamente, mas qual que é a segunda? Você dança, você ouve muita música? O que te toca depois do texto? Depois da escrita é a música 100%, assim, eu sou muito ligada com música desde pequena. Também foi uma coisa que influenciou na minha escrita, porque música brasileira dissemina muito mais, né? A gente tem mais contato do que outros tipos de arte. E eu sinto que, por ter um custo de resposta menor para a gente escutar, talvez tenha um julgamento um pouquinho menor que as outras artes. Assim. É claro que é uma impressão de pessoa de fora, que não faz música, né? Obviamente, para a pessoa que faz música, a percepção é completamente diferente, mas eu sou muito ligada à música. Não toco nenhum instrumento por nunca ter feito, porque que eu gostaria muito, assim. Aliás, é um plano que eu tenho para esse ano, tocar ou guitarra ou bateria, acho que são instrumentos que são raivosos. É uma coisa que eu gosto muito também. Então, acho que vai ser um pouquinho diferente da minha escrita, vai ser um viés mais raivoso do que triste, mas eu diria que a minha segunda arte é 100% música, assim. Jennifer, o que você achou que eu fosse te perguntar e eu não te perguntei? Uma pergunta que estava na minha cabeça, mas porque a gente teve um bate-papo atualmente ali na semana passada, no Entre Linhas, foi por que que eu escrevo? E aí eu tive que inventar uma resposta lá na hora, mas eu acho que essa resposta se tornou um pouco minha, assim, que é para continuar viva agora, assim, para me manter viva, não só depois quando eu for embora, que aí a gente fica para os outros, mas para mim, para me manter eu, assim. Eu sinto que, como você falou, as minhas coisas escritas são muito eu. Eu também acho isso, eu consigo me enxergar nessas coisas e acho que quando a gente coloca um pedacinho da gente em cada coisa, a gente também está viva no agora, em vários lugares diferentes, né? Adorei, Jennifer. Obrigado pela sua história, pelos seus textos, pelos seus livros e, em especial, pela sua participação aqui no programa Subtexto. Ah, eu que agradeço, adorei as perguntas, adorei responder todas elas. É isso. Tá bom por hoje, né? Acabou o programa Subtexto, mas, como você sabe, na semana que vem tem mais um entrevistado, uma entrevistada das artes, da cultura, da literatura, trazendo um pouquinho de conhecimento, trazendo um pouquinho de história aqui para você nas ondas da 95,3 FM da Rádio Fiscar e também no YouTube. Eu sou o Glauco Keller, eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente se encontra de novo no próximo sábado. Jennifer, muito obrigado mais uma vez. Beijo para você e beijo especial a quem acompanhou o programa Subtexto. Até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau.